Fala pessoal, tudo bom? Vamos lá para nossa live agora, né? Às 4h30 da tarde, toda sexta-feira. Esperar aí uns 30 segundinhos o pessoal começar a entrar. Mas eu tava procurando aqui uma música que eu queria colocar, mas eu não consegui, não rodou aqui no meu Spotify nem sonhando. Mas uma coisa que eu queria falar, essa semana aí teve festa, né? Teve gol, né? A Bolsa bateu os 100 mil pontos, né? Então eu quero falar um pouquinho disso, porque que esse número aí, né? O pessoal bateu 100 mil pontos, agora é hora de todo mundo vir pra festa, né? Então é isso que eu acho que o nosso papel é esse, é sempre estar informando os investidores, os nossos clientes, o pessoal que segue a gente aí no canal, porque é engraçado o sentimento do ser humano, né? O ser humano, quando a bolsa estava lá em 110 mil pontos, 120, quase 120 mil pontos, o investidor ele estava achando barato, estava querendo comprar, né? E aí, quando a bolsa chegou nos piores níveis, aí lá para março, abril, quando chegou lá nos seus 62 mil pontos, o investidor estava com medo e estava achando que o mundo ia acabar, né? E estava achando caro comprar a bolsa em 62 mil pontos. E agora a bolsa bate a 100 mil pontos, eu estou vendo agora, ó, acabou de bater 100 mil pontos de novo, então hoje está nesse vai, não vai nos 100 mil pontos, né? Primeira vez que chegou agora, ontem chegou a bater, hoje acabou de bater agora, 100.019 pontos. Aí o investidor acha que de novo está barato, né? Então é muito engraçado, quer dizer que a bolsa a 62 mil pontos ela estava cara, e agora a bolsa a 100 mil pontos ela está barata. Então a gente gosta muito de falar com o nosso cliente, com os investidores, sobre essa relação, né? De o que é caro, o que é barato, né? Então a gente gosta muito de falar disso porque as pessoas elas são movidas às emoções, aos sentimentos. E isso acaba atrapalhando muito quando você vai montar uma carteira, quando você vai pensar no investimento a longo prazo, né? A gente tem que tirar um pouco essa emoção do lado, tá? Mas não dá para negar, essa semana foi uma semana boa, tivemos um mês passado muito bom, semana passada uma semana de alta forte, essa semana a bolsa agora está subindo 3,3%, tá? Então, no mês, na semana, então, da sexta passada para essa semana, 3,3%. Isso é bom, é positivo, tá? Quais foram os fatores que levaram a bolsa a subir 3%? Nós estamos falando que Estados Unidos, eu acabei de anotar aqui, ó, subindo o S&P subindo 1,2%, então também alta na semana. A gente está vendo uma relação da economia voltando devagarzinho, mas está voltando, né? Alguns pontos que em relação ao coronavírus que algumas cidades começou a fechar novamente, principalmente aqui no estado de São Paulo, a cidade já começou a afrouxar, só que começou a aumentar o número de infectados no interior. Então isso parece que vai nesse abre e fecha. Mas qual foi o grande fator? A gente achou, logo no começo da semana, nós imaginávamos que a semana, lá para terça, quarta, quinta-feira, a gente achou que realmente havia uma semana de realização de lucros e queda na bolsa. Só que nós fomos muito surpreendidos, né, com os dados do varejo aqui no Brasil, tá? Estava se esperando um dado no varejo, esse dado veio muito acima do esperado, né? Então, quando você tem aí os economistas, você vê que o mercado precifica um dado de varejo e depois sai de fato esse dado ele saiu muito acima do esperado. O que isso quer dizer? Quer dizer que a economia andou melhor do que o pessoal estava esperando. Não quer dizer que está bom, não quer dizer que não teremos recessão, mas um dado melhor do que o esperado já é algo muito melhor, ainda mais para o Brasil, né? E aí, junto com isso, nós tivemos uma segunda-feira, uma segunda bem forte de alta. No final de semana, o nosso ministro Paulo Guedes ele fez uma entrevista para a CNN e ele falou um pouco do plano que eles têm agora para o segundo semestre. Justamente pelo fato das eleições municipais elas mudarem agora no calendário para o finalzinho do ano, o Congresso vai ter que trabalhar, né? Eles já estavam todo mundo se movimentando, que é assim, né? Ano de eleição eles trabalham até o meio do ano, depois esquece, depois é só fazer acordos políticos aí para poder colocar vereadores, colocar prefeitos aí no poder. E então eles vão ter que mostrar serviço. E o ministro Paulo Guedes falou que é muito provável que essa reforma tributária ela saia ainda nesse semestre, né? Vá pelo menos para votação ainda nesse semestre. Então isso vai ajudar muito, tá? A nossa economia. Começou a se falar um pouco de tributação de dividendos.
Então, assim, a maioria dos economistas, dos gestores, eles até concordam com essa tributação, tributar o dividendo, desde que você diminua a, a tributação na cabeça, né? Que são os tributos em geral. Então a gente acredita que essa reforma tributária ela vai ter que vir a qualquer custo, né? Então isso é muito positivo para a nossa economia. Isso vai ajudar muito a nossa economia para a gente conseguir aí ter uma recessão menor, ter uma saída dessa crise aí de uma forma melhor. Tá? Então esses dados todos foram os dados que acabaram fazendo com que o nosso resultado na semana da Bolsa viesse muito bom. Na parte internacional, a gente teve S&P subindo, o VIX, que é aquele indicador do medo, lembra que eu sempre falo, o indicador do medo, ele acabou caindo, então o VIX caiu 6%, tá? Então o VIX ele é mais volátil, mas o indicador do medo, ele mostra como que está o medo das pessoas referente ao mercado. A gente fala que é o índice de insegurança, né? Então a gente viu que caiu, então está perto do low, perto das mínimas desde a época que começou a estourar a questão do coronavírus, tá? Então a gente vê isso como uma melhora. A gente sabe que nos Estados Unidos agora está começando uma corrida eleitoral, então e tem o Biden que é muito provável que seja o candidato aí que vai disputar com o Trump, então a gente sabe que vai ter um pouco de volatilidade lá fora, mas a Bolsa Americana está sendo movimentada pelas grandes empresas de tecnologia, né? Nasdaq subindo topo através de topo e está cada vez mais tendo mais valor no mercado, e a gente vê aqui no Brasil também as mesmas coisas, né? Você vê as empresas que são ligadas à tecnologia, você vê as empresas do varejo que são ligadas à venda digital, vindo online, parece que não teve crise, né? Você vê Via Varejo, você vê Magazine Luiza, você vê outras empresas, você vê que de fato parece que não teve crise. Parece que foi só um pequeno soluço, mas só para quem passou na pele, né? A gente teve aqui uma corrida desenfreada ao longo dos últimos 3 meses, conversando com os clientes, explicando, né? Então o cliente que ele entendeu a nossa conversa, a gente esperava que essa recuperação ia ser desse jeito? Não. A gente vai ser bem sincero, a recuperação, a gente estava imaginando que essa recuperação ia vir para o final do ano, né? Nós já estamos falando de bolsa agora em 100 mil pontos. A bolsa vai ficar nesses patamares? Não sabemos. Rafael, vocês estão confortáveis com essa situação em bolsa? Não, não estamos. A gente está muito cauteloso, muito mesmo, então a gente não está, até pela própria área de análise da XP, a gente não tem recomendado compra de ações assim nesses níveis. Pô, quer comprar nesses níveis? Compra pouquinho, não aumenta muito a sua posição, porque se tiver uma nova onda, pode ser que tenha uma nova onda, essa nova onda de infecção, a gente não sabe qual vai ser o tamanho da proporção dela, se vai ter ou não, então tem que ser cauteloso. Por isso, nesse momento, a gente tem que tomar cuidado, tem que estar com as proteções. Eu tenho falado muito ao longo das últimas semanas sobre essas proteções, sobre você ter um seguro para o seu carro, assim como você precisa ter seguro para suas ações, para suas posições em bolsa no mercado financeiro, tá? E eu gostaria de falar 2 coisas aqui hoje, que assim, nós passamos por um momento de estresse muito grande no mercado e todos os produtos de renda fixa acabaram sofrendo muito, né? Tivemos uma marcação a mercado desses fundos de renda fixa, que acabou que aquele investidor que achou que renda fixa só era fixo, não, tem o meu sócio aqui, o Du, ele fala que renda variável vareia e renda fixa também vareia, né? Ainda mais se tem uma grande oscilação no mercado, existe uma marcação ao mercado desses títulos e acaba que a cota do fundo sofre. Porém, eu expliquei ao longo dessas últimas semanas sobre o carrego desses fundos. Esses fundos eles estão com um bom carrego, então eles estão se recuperando bem. Eles não vão se recuperar da mesma forma que se recupera a bolsa, porque eles são mais lentos, o movimento na renda fixa é um pouco mais lento. Mas a gente vê sim ainda um grande spread, tá, nessa alocação. A gente acredita ainda que tem um bom carrego nesses fundos. Então quem sentiu aquele medo na renda fixa, nos fundos de renda fixa, já está vendo nesses últimos 2 meses e como está andando que realmente essa marcação ao mercado agora está sendo bem positiva, tá? E aí a gente tem também uma particularidade que é o acesso que a gente está conseguindo ter agora a fundos internacionais. A gente sempre teve, mas sempre esses fundos internacionais eles eram poucos, a gente não tinha muita variedade.
Hoje não, hoje já está com uma plataforma muito grande de fundos internacionais, fundos multimercado de baixa volatilidade, média, alta volatilidade, fundos de ação redeado ou com dólar para você poder correr também um risco cambial, né? Então a gente tem uma plataforma muito grande e é importante, né? O mercado brasileiro ele corresponde a quase 1% do mercado mundial. É a mesma coisa que você está lá pescando num aquário, achando que só existe aqueles peixes no mundo, e na hora que você vai ver o tamanho do mercado é o oceano e o Brasil é apenas o aquário. Tá? Então tem muito produto, muita coisa bacana para se fazer. Tá? Então vale a pena olhar para esse mercado internacional, ou via fundo internacional, ou via esses certificados de operação estruturada, que são os COIs, que é bom porque eles garantem o capital protegido, e aí você consegue acessar o mercado internacional ainda com seu capital protegido. Tem um pênalti nisso? Tem, que é o prazo. Né? Um COI, você naturalmente vai ter que investir para longo prazo. Já um fundo internacional, não. Um fundo internacional você vai conseguir acessar ele e ter liquidez. D mais 4, D mais 7, D mais 30, então você consegue sair. E agora parece que começou a voltar a temporada das emissões de fundo imobiliário. Tá? Então tá tendo bastante coisa. Tá? Então tem muita coisa ruim de emissão e tem muita coisa boa. Então acho que faz sentido, dependendo do seu percentual de alocação que você tem em fundos ou imobiliários, faz sentido olhar com carinho essas emissões. Normalmente essas emissões primárias acabam saindo com uma cota descontada, então você acaba já saindo, largando com um ganho de capital interessante e com um bom dividendo. Né? Você tem fundos aí que pagam hoje dividendos de 0,4% a 0,7% ao mês. Se você analisar 0,4 a 0,7 ao mês, com uma Selic hoje em 0,21, nós estamos falando que dá 3, algumas vezes até 4 vezes a Selic. Então, assim, é muita vantagem, tá? É óbvio que tem mais risco, que ele é negociado em bolsa, então tem essa volatilidade. Então, a gente tem que tomar cuidado com a alocação. Por isso que a gente fala que tem que sempre estar com um assessor olhando isso, para poder entender o seu nível de risco. A gente fala muito, tem um perfil agressivo que topa 5% de risco, mas tem um perfil agressivo que topa 40%, 50% de risco. Tá? Então tem que só tomar cuidado com isso. Aí a gente tem outros 2 recados. Semana que vem começa o maior evento do mundo de investimentos. E esse evento, que chama Expert, sempre foi um evento presencial. E a XP sempre fazia. O ano passado foram 35 mil pessoas nesse evento. E agora vai ser um evento 100% online e 100% gratuito. Vai começar na terça-feira, vai até a sexta-feira, sábado. Vai ser um monte de palestras bacanas, então segue o nosso canal, nós vamos começar a subir, já estamos subindo tudo lá. Tem um link de inscrição, então no próprio canal nosso tem esse link de inscrição para você não perder toda a agenda de eventos. Então é um conteúdo muito rico. Aproveitar que ainda estamos meio na quarentena, então aproveitar que está em casa e se capacitar. Tá? Além disso, também tem o nosso Telegram, que lá no nosso Telegram nós vamos colocar toda a agenda, todo horário, na hora de começar com link, com tudo, para poder assistir a Expert. Tá? Então faz sentido, se você gosta um pouquinho desse universo de investimentos, você quer entender um pouquinho mais, simplesmente para poder aplicar para a sua vida, eu acho que faz todo sentido participar desse evento, tá bom? Abraço para todo mundo, um ótimo final de semana para vocês, com a família de vocês, aproveitem até semana que vem, tá bom? Vamos torcer para que a Bolsa continue nesse patamar de 100 mil pontos agora, né? Abraço, pessoal!